Graça e paz, galera! Estamos no ar com mais um programa Interligado Gospel. E o programa de hoje está aqui tratando um assunto interessante sobre capelania. Afinal de contas, o que é capelania, o porquê existe a capelania e da onde veio a capelania. Nós estamos recebendo aqui hoje o capelão cristão Silas Pagliuzzi Martins e a sua esposa Vera Lúcia Gavioli Martins, que vão apresentar para vocês aí de casa. Bom dia. Eu sou Silas Pagliuzzi Martins, sou capelão. Estou aqui para transmitir a vocês algumas informações. Eu sou esposa dele, do Silas. Meu nome é Vera Lúcia Gavioli Martins e ajudo ele no trabalho que ele faz de capelania na Santa Casa da cidade, né? Muito obrigado por ter vocês dois aqui, né? Nós nos conhecemos, congregamos na mesma igreja. Eles são líderes de células também, né? Na igreja. E gostam de lidar com pessoas. Porém agora, o Silas, ou como nós conhecemos aqui, tio Silas, vai nos dar um breve relato aqui sobre a capelania. O breve relato sobre a capelania é mostrar a origem da capelania, né? Que ela segue assim diferentes caminhos. Mas a capelania, na realidade, ela começou aqui no Brasil em 1858, através da Igreja Católica. E o serviço foi abolido em 1899, durante a Guerra de 1944. E o serviço foi restabelecido com o nome de Assistência Religiosa das Forças Armadas. Na mesma época foi criado com a presença de capelães evangélicos na FEB. Depois veio a seguinte lei, no artigo 1º, os religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso de hospitais e também redes públicas, privadas, militares e dar-se aquele atendimento religioso. E hoje, evidentemente, a capelania passou praticamente os evangélicos assumindo essa responsabilidade. Tio Silas, quando o senhor começou a ser capelão, antes mesmo de ter esse contato em querer ali abraçar a sociedade, tudo, você já sentia esse chamado em querer cuidar das pessoas, em ter um interesse ao próximo? Na realidade é um chamado mesmo. Quando eu comecei, eu tinha, sim, isso comigo, e a minha vontade, na realidade, era fazer alguma coisa a nível de capelania. Então, são experiências, né? Eu fui ficando um apaixonado, até que um dia eu consegui fazer esse curso, e hoje eu sou capelão. Já então, por exemplo, quando eu tinha lá 30, 25 anos, ali como moço, você já tinha, por exemplo, esse aparato em que ele querer cuidar das pessoas, tudo, dar uma atenção ao próximo, já vi isso em você? Na realidade é o seguinte, com a idade de mais ou menos 16 anos, a minha vontade era ser pastor. Uhum. E depois, isso, decorrer do tempo, como se diz, desapareceu, porque eu era jovem, né? Aí depois que eu casei e tal, aí eu tinha aquela ansiedade, aquela vontade de fazer algo assim voltado à religião. E depois que eu trabalhei num colégio onde tinha um capelão, e eu passei a ter contato com ele todo dia, aí eu senti essa vontade e ela aproximou bem mais. A irmã Vera é da área da licenciatura, né, na escola. Porém, eu acho que vocês dois têm bastante assunto em comum, né? Em lidar com o público. Como que é o conselho de um para o outro, né? Nesse período que a irmã estava ali lecionando e o tio Silas aí, capelão, cuidando aí da sociedade também. Então, eu comecei meu trabalho no Colégio Batista de Campinas, né? Eu tinha meu momento de oração com as minhas crianças, meus alunos. E dali já começou a surgir ideias de não parar só ali, né? Continuar, ter trabalho em hospitais, visitar os doentes, orar por eles. Então a gente queria mais ajudar o ser humano mesmo, na verdade, né? Naquilo que eles necessitavam. Visita aos vizinhos, né? Doentes. Então a coisa não parou por ali.
Aí a gente se mudou para cá, continuamos, na verdade, com o trabalho de capelania, na Santa Casa de Misericórdia. O trabalho de capelania, ele tem uma grande diferença no contexto em fazer a visita ali para as pessoas orar, mas ele tem um preparo também de como lidar com as diferenças, né? A tolerância religiosa. Conta pra gente mais sobre o que é a capelania e a diferença que ela tem no contexto em abraçar a sociedade. Na realidade, a capelania é uma assistência religiosa, né, e social, que a gente presta esse trabalho tanto para civis como Santa Casa, né, pessoas que a gente visita, e assim por diante, né? E não só isso, tem também a capelania voltada aos presídios, escola, universidades e assim por diante. Então ela não é só a parte que a gente diria de uma visita aos enfermos. Ela tem essa elasticidade aí, você entendeu? Ela não abrange, por exemplo, só a parte hospital, enfermidade. Não. Presídio, escola, universidade. Ela é uma instituição, então, religiosa. Porém, ela tem um preparo que, talvez propriamente dito, nem todas as igrejas, mesmo assim, teriam esse preparo em lidar com a tolerância. O porquê que veio esse, então, contexto da capelania de querer abranger mais a tolerância, né? Vamos dizer assim. Eu diria que seria carências espirituais, né? Porque não só espirituais, como aquelas afetividade, emocionais, né? E assim por diante, né? E você vem vendo que as pessoas têm necessidade disso. Então você observa. Você percebe a hora que você chega num quarto, por exemplo, para fazer visita para o doente, parece que ele está esperando, aguardando alguém que te ajude. Naquele sentido. E ele já sabe que a pessoa que foi fazer a capelania, ela tem um preparo por exemplo, vocês são nós, né, somos da religião evangélica, né, no contexto como as coisas são colocadas aí. Porém, o capelão, ele tem um jeito em saber lidar com a tolerância. Seria isso? Sim, sim. Por exemplo, no caso da pessoa que é cética, ela não acredita, como que seria? Depende da situação. Ela não acreditando, evidentemente, você vai chegar numa pessoa mais ou menos desse tipo, dependendo do que está acontecendo com ela no momento. Aí é onde você vai se aproximar, vai conversar com ela, vai aconselhar e depois você se dispõe a conversar com ela em particular para ver o que pode ajudar. Religião, no momento, a gente ignora, né? A gente não mistura as coisas, não. Porque Deus é um só, né? Tem como contar para a gente aqui alguns testemunhos de que vocês já tiveram, né, não precisa citar nomes, que as pessoas vieram até falar a vocês, nossa, aconteceu isso comigo, problema da família ali por brigas, tudo, né, desestruturação familiar. Conta pra gente algum testemunho. Nesse rol aí, eu diria para você que eu não teria nenhum. Por quê? Porque eu me voltei mais para um outro tipo de ocasiões, tá? Então, passa a se tornar um pouco assim, grande volume de pessoas, dependendo da situação. Eu posso dar um exemplo, se você quiser. Pode falar. Por exemplo, aqui mesmo em Fernandópolis, tinha um amigo aí que ele tinha escola de futebol e eu me propus a ir lá com aqueles garotos, que tinha em torno mais ou menos 150 garotos. Eu ia lá e levava para eles o quê? Antes de começar o treino, reunia eles no centro do campo e ali eu mostrava fazia uma leitura bíblica. Após a leitura bíblica, eu dava lá uma mensagem rapidinha e fazia uma oração com eles, disciplinando eles como que seria para jogar tal, e assim por diante. E também ao término de um futebol que talvez aconteceu com outro time, eu também fazia isso e no final eu fazia questão de orar com eles, para eles entenderem que terminou o futebol, a amizade é a mesma coisa, não era para ter aquela rixa, né? Eu ganhei de você e tal, para não ter esse... Acabou ali, termina ali. Termina ali, você entendeu? Até um dia, o rapaz, ele achou de uma grande valia e como que ele conseguiria fazer isso na cidade dele.
Aí eu expliquei que eu era capelão e tal, né? Então, até então ele não achava que... Aí ele ficou maravilhado com esse trabalho aí, então isso aí é gratificante para a gente. Na verdade, é um testemunho, porque praticamente ali todos eles reconheceram que você foi uma peça importante ali para eles naquele momento, né? Porque termina um clima ali de competição, às vezes nós vemos aí a violência que tem até no futebol, no quesito por causa da competitividade, e muitos ficam naquela adrenalina de quem ganhou, quem perdeu, não sei o quê, e né, se perdem ali em brigas. E, por exemplo, a capelania, uma mensagem ali que é para trazer paz, sendo pregada ali, num contexto respeitando a massa por um todo, no caso, previne até esse clima competitivo que tem que ter, mas não extrapolar. Sim, sim. Né? Sair do... Por exemplo, eu tenho certeza que a irmã Vera, né, que nós falamos Verinha, no período que lecionava e já conhecia o irmão Silas, tenho certeza que na escola, muitas vezes, em momentos que a criançada fica ali agitada, já ocorreu isso, ou estou enganado? Com certeza. Conta um pra gente. Eu pedia que parassem, vamos orar, porque tem alguém que está muito bravo aqui, vamos orar todo mundo parava de escrever, vamos orar, fazer uma oraçãozinha para deixar todo mundo tranquilo, aí animava todo mundo ficava tranquilo, calmo, vamos descansar um pouquinho e voltava ao normal. Para as pessoas que querem saber mais informações também sobre a capelania, tem algum site, alguma coisa que o público pode estar pesquisando, idôneo a respeito do assunto, tudo? Olha, rapaz, eu não tenho, de momento assim, eu não tenho nenhum site. Que nem o tio Silas participava do Homens de Honra. Homens de Honra, isso né? Era Era agregado à capelania? Não, não era. Como que era então o Homens de Honra? Homens de Honra era o seguinte, era um grupo de homens da igreja onde eu frequentava, e nós separamos assim, reunimos os homens, empresários, tais, e toda segunda-feira a gente tinha uma reunião das 18 até as 19, e ali a gente trocava assim, alguns assuntos paralelo, né? E ao mesmo tempo tinha uma mensagem e orações, pedido de orações, de cura e tal. Então foi chamado como Homens de Honra. Que no Homens de Honra tinham pessoas até do meio artístico, né? Que participavam. Uma dupla. Não, nesse período lá tinha assim, o Chororó, né? Inclusive o irmão dele também dupla com outro, o Chitãozinho Chororó. Então, eles participavam no Homens de Honra. O jogador Silas, o Silas também, na época. Quero fazer uma pergunta para vocês dois. A capelania ela é uma instituição religiosa, né, que começou lá num determinado período da Igreja Católica, no ano de... porque começou por lá, né? Ela foi abolida, né? Ela foi abolida, que ela começou... Pela Igreja Católica foi no ano de 1800 e pouco, né? 1899. 1899. Porém, os evangélicos abraçaram a causa, continuou com ela, né? Até hoje em dia. Porém, igrejas, hoje em dia, com uma nova linguagem, elas falam que nós devemos ter um equilíbrio em não deixar nos dominar pelo espírito de religiosidade. Correto? Sim. Como que a capelania lidar quando muitas vezes, até no nosso meio, né? Não vou falar muitas, mas algumas, nós lidamos com o fariseu religioso? Bom, aí dependendo da situação, você tem que chamar e ser sincero, né? Jogar bem aberto mesmo, explicando para ele que o nosso sistema ali é assim, explicar para ele como que é. Eu acho que a capelania abrange todas as religiões, né? Ela abrange. A capelania não mistura, não tem problema que é protestante, que é católico, que é... Sabe? Você faz uma oração e Deus é um só, então você tem que orar pelas pessoas ali. Mas vocês já tiveram algum momento em que determinadas pessoas... eu acho que está vindo falar de religião, e teve um desafio em passar por essa quebra? Olha, não é bem desafio. Uma vez foi organizado lá uma palestra no Teatro Municipal. Eu fui convidado com esses garotos, inclusive, e veio uma psicóloga do Ribeirão
Ribeirão Preto, né? Foi. Ribeirão Preto, veio dar palestra lá. E antes de começar, eu fui até o trono lá e catei um microfone e dei uma mensagem como capelão. Orei por ela, tudo, pela presença dela e o que ela iria transmitir. Isso para mim foi gratificante, porque quando ela encerrou, ela agradeceu como ela foi recebida, da forma como ela foi recebida. Você entendeu? Com uma palavra de Cristo e tal. Então ela agradeceu. Então a capelania é assim que ela funciona. Ela vai, joga a sementinha e deixa quieto. Já ocorreu também com você, irmã Vera, algum momento em que você viu que a pessoa ali ela possui uma determinada religiosidade, que eu falo, não é se não é cristão, protestante ou não, é em todo o contexto, né? Quando a pessoa muitas vezes defende a placa da igreja, isso tem no nosso meio também, infelizmente tem, né? Já ocorreu em algum momento assim que, por conviver, né, com o tio Silas, tudo, lembrou dos conselhos da capelania? A gente não mistura religião quando a gente vai orar pela pessoa. Por exemplo, ontem um idoso vizinho foi levado pelo SAMU. Eu na hora fui lá orar pela família, porque a família ficou muito desesperada, entendeu? Do idoso ir embora, porque deu um começo de infarto. Então eu fui lá apaziguar um pouquinho e consegui apaziguar a senhora, a mulher dele. Então eu sinto que eu ajudei de alguma forma, né? Essa família. Mesmo não falando de religião, mas falando em Deus, que Deus ia curar ele, e ele voltou para casa ontem mesmo, entendeu? Um assunto interessante aqui, que vocês tocaram aqui. O pessoal pensa que muitas vezes a visita, né? Nós estamos aqui falando mais sobre a capelania, o preparo que ela tem para adentrar na sociedade, porém muitas vezes nós pensamos que é só no contexto hospital. E eu ouvi aqui em abraçar a sociedade, né? Inclusive a parte civil. Sim. Seria isso, né? Conta pra gente da onde que vem essa iniciativa. Até porque hoje em dia tem até um PM, se não me engano, ele com músicas cristãs, né? Não sei se é capelão ou não, mas ele evangeliza, é conhecido aí na internet nós vemos até grupos, né, de policiais. Um dia eu estava vendo num restaurante e entraram todos cantando aquele louvor Você é a Raridade, do Anderson Freire, em meio a um shopping center, na praça de alimentação. Porém, como que ela adentra, não sendo só no contexto hospitalar, no hospital, como que ela adentra também no quesito na parte assim, civil, na parte mais burocrática da sociedade? Eu vejo da seguinte forma, porque a capelania nada mais, nada menos se você é capelão numa escola, você está dentro de uma escola. Por que você está lá exercendo o papel de capelão? Realmente é para aconselhar alunos. Talvez tenha alunos que têm problemas, você entendeu? E como tem? Então, são alunos que vão para a escola para estudar. Então, independente da religião, se tem um aluno que tem uma dificuldade em alguma coisa, ele está pronto, o capelão está lá pronto para atender ele qualquer hora lá naquele momento que ele está na escola. Você entendeu? Então, mesmo assim, a escola onde eu já trabalhei tinha uma psicóloga. O que ia acontecer? Ela fazia um check-up com cada aluno e ela tinha a planilha dela. Então, aquele que tinha probleminha, ela passava para o capelão e o capelão chamava e tinha um bate-papo com ele para descontrair tudo, para deixar ele se soltar na própria escola e assim por diante. Nesse contexto, a própria escola, então, ela já sabe que o capelão ele vai tratar do amor com as coisas de Cristo, porém, porque, por exemplo, às vezes a escola, a área psicológica ali, teria mais até trata também, mas teria mais uma separação. O capelão já sabe que ele viria com uma mensagem de conforto, mas que colocaria uma parte ali da espiritualidade. Sim, correto, seria assim, correto, né? Correto. E tem alguma escola ainda que não deixa ter ou não? É muito difícil, né? Principalmente na nossa região. As escolas não estão preparadas para isso. Eu entendo essa forma. No interior não, né? Se você verifica em Fernandópolis, qual é uma igreja que tem aqui uma escola? Tem a Adventista, tem a escola, tem essa que abriu agora ali perto do... Pedacinho do céu.
Pedacinho do céu deve ser. É. Então, eu acredito que eles lá devem ter algum capelão. Se não tiver, tudo bem. Mas Deve ter alguém que ora com eles, né? tem alguém que está lá dando um suporte, você entendeu? Os objetivos da capelania para o futuro, né, devido até tanto de coisa que nós estamos vendo aí acontecer no Brasil, qual seria? Para o futuro. É. Rapaz, isso aí, E até mesmo hoje. Né? eu vejo... Como a gente deve abranger mais. Porque, por exemplo, a capelania, pelo que nós estamos entendendo aqui, ela tem até um fácil acesso, vamos dizer assim, em que em muitos lugares você chegando só com contexto religioso, ou eu vou pregar religião, talvez não chega, né? Nós queremos que chega, como nós vemos a coisa, mas a capelania ela tem uma outra linguagem para adentrar com a mensagem, né? Totalmente. Como que seria esses novos preparos, tudo? Veja bem, eu estive numa escola pública conversando com o diretor a respeito de capelania. Ele perguntou, mas o que a capelania faz? Não, se você tem algum aluno aí que talvez é rebelde, está acontecendo, dá muito trabalho na sala de aula, traz com o capelão que ele vai conversar com esse garoto. Vai tentar descobrir dele por que aquilo que acontece. Às vezes é problema familiar, né? Pode ser. De casa, com certeza. Você entendeu? Então o capelão ele tem mais liberdade de focar com o aluno, buscar aquilo que o professor não vai buscar. Que está em sala de aula ele não pode falar. Não dá nem tempo. Você entendeu? Então, na realidade, o capelão na área escolar é essa a finalidade. É trazer o aluno para que ele entenda que o que ele está fazendo está errado, você não pode andar por esse caminho, senão você vai sofrer consequência. E começar a jogar, alimentar ele de uma forma espiritual, você está entendendo? Já teve relatos quando nós trabalhamos a espiritualidade das pessoas, ou mesmo não trabalhando a espiritualidade num contexto cristão, mas por falar ali de Deus, em que eu quero que os dois respondam isso para mim, em que as pessoas assim choraram ali porque viu realmente um conforto. Por exemplo, tem adolescentes que quando você conversa em escola, eu mesmo já vi isso, você fala ali reunião de família. Muitos não sabem o que é reunião de família nos tempos de hoje. E você influenciando, às vezes com isso, se você não tiver um preparo, você que se abate. Pelos exemplos que você vê aí fora. Tem algum contexto assim que você chegou ali para dar um simples abraço e desmoronou a pessoa? No sentido emocional do bem, né? Eu vou dizer o seguinte, comigo não aconteceu, mas eu presenciei. Porque meu amigo era o capelão e eu estava do lado dele. E um aluno chegou para conversar com ele, estava lá conversando, e tudo bem. Chegou um momento que esse aluno ele desmontou totalmente. Nossa. Aí o capelão foi orientando, mostrando os caminhos que ele deveria andar. E como eu estava ali, não sei se aquilo ali favoreceu mais um pouco e o aluno acabou entendendo, porque eu acabei já falando alguma coisinha simples, porque eu não posso interferir o capelão. Você entendeu? Porque até então eu não era formado ainda. Sim. Então existe um critério. Uhum. Mas eu fui por fora dando um apoio, um empurrãozinho. Essa pessoa realmente saiu de lá tranquilo, numa boa, com outros pensamentos, porque principalmente na época que a pessoa começa a entrar para a droga, é um desafio tremendo, rapaz. Por exemplo, a irmã Vera lecionou aí anos, né, na rede de ensino aí. Tem momentos que a gente encontra contendas familiar, né? E que se não tiver um preparo, né, irmã Vera, isso já ocorreu. Conta pra gente assim, que você percebeu que você está conversando com um aluno ali num simples detalhe, a pessoa ela quer, é igual o lixinho ali que tem na pia, você vai jogando tudo aquilo ali, a hora que não aguenta que ele explode. Isso já ocorreu, já? Já ocorreu, inclusive, no Colégio Batista, lá onde eu dei aula em Campinas, o menino ficar muito agressivo em sala de aula. Aí eu tenho que chamar ele para fora, no corredor, né, para conversar. Falei assim, você está atrapalhando a sala inteira, vamos morar aqui com a tia, aqui fora no corredor. A gente encostou assim do lado da escada, eu fiz uma oração com ele, ele se acalmou simplesmente.
E nisso ele foi... Aí, se acalmou e voltamos para a sala de aula normalmente depois. Falei, se acalma um pouquinho, aí dei uma água para ele. Aí se acalmou, a gente voltou. Falei, vocês aguardam um pouquinho que a tia já volta. E nisso ele explicou o porquê da agressividade. Tinha ligado com a mãe em casa, respondido pro pai. Então vem de casa também os problemas. Com certeza, vem tudo de casa. Até porque a escola, né, ela é transitória. A educação vem de casa. Né? Eles passam pela gente, mas uma hora a gente não segura. Né? Eles vão... Eles acham que é o professor que tem que ajudar em tudo, mas não é por aí. A educação vem de casa, a gente completa em casa. Se não me engano, tem até uma frase que passa aí na internet. A educação é transitória. A educação na escola é transitória, mas a educação fixa, ela vem de casa. Uma coisa assim, né? Até porque... aquele livro que a gente lê do Samitiba lá, né? Os filhos... Quem ama, educa. Né? Então, e os filhos são espelhos dos pais, né? Vão refletir. Por exemplo, tem casos que o aluno não está acompanhando ali a matéria, a disciplina, tudo. E às vezes não está tendo motivo nenhum, né? Principalmente na escola ali, para estar vendo aquilo ali. E muitas vezes, quando não tem uma formação na capelania ou determinadas formações, como psicologia, psicopedagogo, né? Inclusive eu sou formado em psicopedagogia, de ser só o punidor e não saber por que o aluno não está indo para frente, tem casos que você vai pesquisar, não observar a condição, mas reflete também que o aluno mora em lugares que o material do aluno está ali relaxado porque não está tendo zelo, e pelo contrário, às vezes muitos moram em casas que o chão é de barro, de terra, né? E a escola foi se tocar depois que vai vendo o material ali do aluno sujo. Então tudo isso é um estímulo, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui também tem os papelzinhos com as mensagens, que a mais bela história de amor. Aqui, ó, tá aparecendo para você aí na tela de casa. Aqui atrás em Capelão Cristão Silas Pagliuzzi Martins. E essas mensagens que o pessoal fala por ser pequenininho, né? Falando carinhoso, mensagenzinhas. O pessoal fala, ai que bonitinho, não sei o quê. Parece que não dá um grande contexto, né? Sim. Quando há a entrega dessas, falo assim, grandes, mas pequenas mensagens assim, no papel, tudo aqui arrumadinho aqui. A gente percebe que a pessoa, na hora quando ela já pega a mais bela história de amor e vê que começa a falar de Deus, tudo, a gente percebe uma diferença já no semblante. Ou eu estou enganado? Não, tá certo. Acontece. Porque nada mais, nada menos, você não pode falar assim de uma religião direto. Uhum. Então é uma forma de você dar uma mensagem que a pessoa ela vai ler. Você entendeu? Então ela vai ler e vai entender. Se não entende, a gente acaba dando uma ajuda. Aliás, a gente nem fala de que igreja a gente fala de Deus para eles. Né? Por exemplo, quando ocorre uma não aceitação, não sei se isso já ocorreu, a pessoa pega, você vê que não deu bola, é uma coisa até chata, e jogou, isso já ocorreu ou não? Não. Todos sempre respeitaram. Já aconteceu o contrário, a pessoa falou, eu perdi aquele meu, você não tem um outro para me arrumar? Nossa. Só dá para outra pessoa da família. Pessoa, você começa a ler na frente da gente no hospital, no quarto do hospital. E em escolas também são distribuídos. Também. Onde a gente vai fazer a visita, né, a gente distribui, eu distribuo para a pessoa. Voltando a falar aqui um pouco, nós estamos... Porque o contexto aí, família, escolar, é o que a gente vê mais casos abrangentes, né? Tanto que está sendo o nosso maior assunto aqui. Porém, na parte burocrática, aí civil, né? O tio Silas relatou aqui para a gente. Como que é para um adulto receber a capelania, não no contexto hospitalar, não no contexto escola, mas sim na parte civil, que nem polícias, delegados, as autoridades, receber um aconselhamento de capelão? Olha, você falou aí na parte burocrática, sem então, ser só as partes que nós citamos. Na área militar existe capelão.
Isso, como que é? Então, o capelão da área militar é um tenente, não sei lá, é capelão, e ele está lá para atender da mesma forma como a gente atende. É falar a palavra de Deus. Mas no caso, qual que seria a maior, vamos supor, Porque, drama da vida de um adulto? tá, na realidade, o capelão, ele está ali pronto para atender uma emergência. Você entendeu? Então, no caso do policial que você falou aí, se tem um capelão lá, um policial não está muito legal, ele vai conversar com o capelão. O capelão vai orientar ele, vai fazer um aconselhamento, ele vai se postar no lugar dele, mais tranquilo, na paz, você entendeu? Então, no militar tem. No caso, militar. qual que seria, por exemplo, então a reclamação? Reclamação que eu falo assim, uma situação inconfortável que o adulto estaria passando para ele querer ter alguém ali que passa algo de consolo, que respeita mais ele. Eu acho que aí depende muito da pessoa, né? Se ela tem vontade de expor aquilo que ele está sentindo para alguém, para ele poder pedir uma ajuda. Por exemplo, em empresas, existem empresários que juntam os funcionários para explicar como é capelania? Tem isso? Eu não vou dizer para você que tem, porque a empresa já é um patamar bem diferente. Que ele tem quem pode fazer isso para ele, o dono da empresa. Você está entendendo? Então ele pode pedir para alguém vir lá dar uma palestra, uma palavra para os funcionários, tudo bem, pode. Por exemplo, agora, a nível de capelania, eu não conheço, não. Por exemplo, vocês, o tio Silas é capelão e a irmã Vera acompanha ele, né? Porém, vamos supor assim, é um acompanhamento, são auxiliar um do outro. Quando vocês dois estão no coletivo, no processo não evangelístico no quesito religioso, mas evangelístico no quesito de levar o amor de Deus para as pessoas, né? Como que é quando está só um e como que é quando estão os dois? Como que é a visão diferente? Mas vocês vão responder isso depois do intervalo comercial. E no próximo bloco tem aí o bate-bola, que é um momento aí de descontração. E também na sequência aí, uma mensagem, uma oração final aqui do tio Silas e da irmã Vera. Nós voltamos já já. Estamos de volta aqui com o programa Interligado Gospel. Nós estamos falando hoje sobre capelania. Recebendo aqui o capelão cristão Silas, né, conhecido como tio Silas, e a sua esposa Verinha, como nós nos conhecemos. Eu fiz no bloco passado a pergunta sobre como que é o procedimento da capelania quando está individual ou quando estão os dois ali como auxiliar. E eles vão responder agora aqui para a gente. Eu sinto que tem diferença, assim, por exemplo, ele, não gosta de ir sozinho fazer as visitas. Uhum. Aí vai sempre nós dois juntos, eu falo um pouco, ele fala um pouco, acho que ajuda mais ainda, né? Se é uma família, se tem mais alguém com problema na família ou no hospital. Então eu começo cumprimentando, falando qual o problema, a idade, o nome da pessoa, né? Aí a gente começa na oração e ele completa, sempre assim. Porque sozinho acho que fica muito mais chato, né, Silas? Na nossa convivência... A força é maior. Nossa convivência é assim. Mas o capelão, na realidade, se por acaso ele tem um trabalho que ele está prestando como capelania, evidentemente que lá eu não posso levar ela. Então, no caso de uma visita para hospitais, tais, aí sim é bom. Porque se eu sou contratado, eu que tenho que estar presente. Eu não posso levar. Por quê? Porque é uma empresa que contratou, eu vou trabalhar para aquela empresa para dar essa força no sentido espiritual. Você entendeu? Aí eu não posso contar com ela. Fica difícil. É que, porém, nas atividades, por exemplo, às vezes em residência, quando vocês vão visitar as pessoas, que nem numa tarde, numa manhã, ao longo do dia, você chegar também com mais pessoas, talvez num quesito com respeito, é claro, mas tem uma imposição, assim, respeito maior, seria isso, sim, né? Sim.
um respeito maior. Por exemplo, muitas vezes as pessoas, você aí que é da igreja católica, que o padre cuida de você, ou as irmãs ali freiras, você que é da igreja evangélica, que são os pastores, presbíteros, tudo, ou demais segmentos religiosos que você tem um líder espiritual, muitas vezes a pessoa ela se apega na fé, mas se apega na fé muitas vezes em que os homens têm que ficar cuidando o tempo todo, no caso os líderes. No caso, o capelão e o preparo espiritual também que tem, e principalmente da tolerância dos credos, seria isso, a pessoa ela tem um livre acesso a uma outra pessoa que está cuidando dela também, né? Seria Sim, isso? Seria. Por exemplo, vocês lideram as células, né? Da Luz para os Povos, da MLP, como o pessoal vê aí nos cartazes, tudo. Porém, a célula, vale lembrar, que ela não é um contexto voltado à igreja, porém é como se fosse a igreja no lar, mas é uma festa, uma comunhão, Sim. né? Como que é o procedimento, então, entre o capelão para ter esse acompanhamento, vamos dizer, 24 horas, quando a pessoa ela vê que ela pode contar com mais pessoas sem ser propriamente dito, não só o líder ali, né? Porque o visitar o ID, na verdade, é uma coisa que todos devemos fazer, né? Seria isso? Bom, vamos por etapa. Nós somos líderes da célula, mas o que se passa na célula, a gente tenta resolver ali. Se é algum caso assim que talvez a pessoa queira ir na minha casa, pode até ir para a gente conversar. Mas eu tenho que entender também que eu tenho acima de mim, eu tenho um pastor. Você está entendendo? Então, pode ser que não seja um caso para mim, seja para o pastor, porque eu estou dentro de uma célula. Eu posso ajudar em parte, você entendeu? Mas o mais correto seria realmente eu atender basicamente ali, explicar. Se for caso que eu posso ajudá-lo, sim. Se caso contrário, eu tenho que levar o conhecimento do pastor para poder ajudá-lo também, você entendeu? Porque ele é membro da igreja. Que seria a cobertura espiritual. Espiritual. Por exemplo, você então tem vocês têm uma independência. Eu tenho que respeitar tem uma independência espiritual, né, do ID, Sim. mas porém nos momentos quando lida ali com a parte da célula também tem a hierarquia. Sim, eu vejo por esse lado. Detalha mais pra gente um pouco, então, como que é diferenciar o maior preparo entre a capelania, mesmo ela sendo ali, que veio do quesito religioso, para onde que está assim, a maior separação dela, entre jamais misturar ela no respeito ao outro. Por exemplo, você vai lá falar para uma pessoa do amor de Cristo, né, e fala capelão cristão. Quando fala a palavra cristão, automaticamente o público já, poxa, eu acho que é da igreja, não sei o quê. E a pessoa, como você sabe, quando a pessoa pergunta pela sede de conhecer determinado algo, né, seria a palavra de Deus, a Bíblia, mas quando a pessoa está perguntando aquilo achando que vocês já vão, eu acho que não vão respeitar muito eu não. Como que é ali onde ocorre realmente essa separação, que realmente separa, nós estamos aqui para falar da capelania, sobre o que é e não desrespeitar você. Como que funciona realmente os parâmetros, para o público entender? Veja bem, então vamos assim por etapa. O capelão, normalmente ele tem uma funcionalidade. Um exemplo, se eu estou numa escola, eu estou dentro de uma escola, vou atender alunos dentro da escola, correto? Eu não vou pegar o aluno para levar para eu atender na igreja, não posso. Na igreja tem o pastor da igreja. Eu sou o capelão ali na escola. Então ali eu vou dar as orientações tais. Se caso perceber que o aluno tem algum problema a mais, primeira coisa é chamar o familiar.
e o familiar verificar o que ele pode fazer. Você entendeu? Agora, fora desse contexto, eu não posso fazer nada. Que nem um exemplo, eu sou um líder. Eu sei que o pastor da igreja, ele dá uma certa liberdade para a gente. Mas com a ovelha, eu entendo assim, se eu estiver errado, eu tenho que verificar com ele. Como a ovelha é dele, parcial minha, no período de célula, então eu tenho que levar o conhecimento dele. Você entendeu? Um respeito. Ele não vai ficar sem assistência, vai ter, mas de preferência levar para o pastor. Você entendeu? Sim. Eu vejo dessa forma. Não é tudo que você leva a ele também. O que você consegue resolver, você resolve. Não, o que é conseguido resolver, senão o tudo bem. pastor acaba Não, dando não. conta de tanto problema. É debaixo de um preparo espiritual, né? De uma autoridade. Isso que eu quero dizer. O levar muitas vezes não é levar o teu líder principal junto com você, mas tá numa união em oração para que espiritualmente, né, mesmo que tenha mesmo que a parte da capelania vai falar do amor de Deus, mas não no caso estar pregando a placa, mas ter um fortalecimento espiritual ali com a liderança da igreja, sim, seria isso, para tanto a parte da capelania e a parte ali da célula, que influencia aí sim o contexto evangelístico para trazer para a igreja, mas tendo um fortalecimento espiritual. É bem detalhado, né? Que muitas vezes, algumas vezes, vamos falar assim, nós vemos que tem pessoas que ela é o religioso que, ao invés dela aproximar a pessoa de Cristo, ela afasta. Ela afasta. E causa ferida. E porém, quem causa ferida, a gente sabe que Deus cobra. E o cuidado que a gente tem que tomar, por isso que eu posso estar até sendo muito enérgico comigo, mas isso vem de mim, é o seguinte: a pessoa que está na célula, se vem pedir um conselho, eu dou, e daqui a pouco ela vem pedir outra vez, eu continuo dando. Então, o que acontece? Eu não posso fazer isso, porque eu tenho que saber que eu tenho um pastor, que a pessoa também tem um pastor. Por isso que eu digo, eu prefiro que ela procure o pastor. Se vier para conversar comigo, para resolver alguma coisa rapidinho, coisa instantânea, tudo bem, a gente dá essa cobertura. Mas quando é algum trabalho que você percebe que ele vai se alongar, eu não posso ir na frente do pastor. Nós podemos chegar também até o supervisor das células, né? Porque agora tem 2 supervisores divididos em todas as células. Não, eu posso chegar direto. Se o probleminha é pequeno, a gente pode chegar ao supervisor e falar o que está acontecendo. Ele ajuda a gente com ideias. Ou senão, eu posso ir direto no pastor e conversar com ele. Depende do problema, vamos chegar. Perfeito, né? É um trabalho realmente excelente aí da capelania, né? E um trabalho prazeroso, né? Você, quando vê aí o papelzinho escrito A Mais Bela História de Amor, né? Uma mensagem de amor, vale a gente passar aqui de novo, e atrás aqui tem a identificação do capelão cristão Silas Pagliuzzi Martins, né? Tio Silas, né? Como eu te chamo. Tem um telefone de contato, tudo, quem quer conversar com você para estar, né, divulgando aí a mensagem que você prega, né, num contexto diferente. Eu tenho o celular, né? Poderia passar? Vamos lá. 99761-2408. Pode repetir. 99761-2408. É isso aí. Mais uma pergunta aqui. Qual a maior dificuldade que um capelão passa? Ou se tem um caso de um outro capelão para contar para a gente? Pode contar. Essa situação. Uma vez, um capelão, eu tinha uma forma de conversar com ele, e quando ele estivesse com uma situação um pouco delicada, ele acionava um botão lá e aquilo tocava diretamente onde eu estava. Então eu sabia que estava acontecendo alguma coisa desagradável. Ele estava pedindo socorro. E de repente aconteceu, eu estava lá trabalhando, tocou, eu levantei, passei, chamei um outro, vamos lá, o capelão está precisando de ajuda. A gente não sabe o que é. Na hora que chega lá, rapaz,
Tinha uma moça que estava querendo, porque queria ir em cima do homem lá, viu o que fazer. Aí o amigo que eu chamei fez uma pergunta para o pastor: pastor, o senhor já orou hoje pedindo perdão pelos seus pecados? Ele orou, moça saiu. Você entendeu? Sim. Então, isso aí precisa tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele quer prejudicar o trabalho que está sendo contra ele, né? Às vezes a pessoa sai correndo, esquece de orar, agradecer a Deus, né? Foi onde aconteceu. Então, é aquele negócio, o capelão ele tem que andar sempre preparado espiritualmente falando. Você entendeu? Cheio de unção de Deus, né? Você tem que estar. Eu vou te contar um outro exemplo. Eu fui fazer uma visita na Santa Casa, e normalmente a gente chega lá, se apresenta, eu sou capelão, tal, sou da igreja Luz para os Povos, tal. E cheguei numa senhora lá, falei: posso orar pelo seu filho? Ela pegou e falou: pode, mas só se eu tiver um olhinho de unção. Se eu não tiver o olhinho, eu confio no óleo de unção. E é lógico, normalmente a gente carrega. Tirei, falei: tá aqui, posso orar? Falei: pode. Aí eu fui, orei, ungi ele, depois ungi ela também, né? Você percebe que ela ficou muito mais Então, feliz. E ela é evangélica, né? Ela é evangélica, é uma tradição na igreja que ela frequenta, que usa o unção. E a unção despedaça o jugo. E você Você percebia entendeu? que ela acreditou muito mais na oração com o óleo que ele levou. Que E a óleo? sorte que ele tinha levado o olhinho, né? Que a gente geralmente só ora. Então, são armas que a gente tem que andar, você entendeu? E você não sabe que hora que você pode ser agredido aí, né? No dia a dia, sim, vocês são atentos, então, no cotidiano do como lidar com as pessoas, né? A gente sempre anda preparado, né? A gente anda armado, né? Porque Deus está sempre com a gente. Então eu não posso me desarmar, né? Quando estou exercendo a função. Né? É isso aí, pessoal. Antes nós irmos para o nosso quadro do Bate-Bola. Você que acompanha a gente, nós estamos no ar todo sábado e domingo, a partir das 10 da manhã. Para você nos assistir, digite lá o site www.canal10.com.br. Canal 10 escrito 10, não o número, tá bom? E você acompanha o nosso programa também aí em exibição e reprise em horários alternativos durante os dias da semana. Depois aí pelo YouTube, Facebook, pelas redes sociais aí, tá bom? Tio Silas e Irmã Vera, foi um prazer tê-los aqui no nosso programa, né? Esclareceu bastante como que é o capelão, tudo o que é a capelania e os setores que abrange aí na sociedade. Nós vamos agora para o quadro Bate-Bola. Eu falo uma palavra, tem que falar já o que veio na mente, né? Até um momento de descontração e depois pode ter um minutinho a mais aí para falar uma mensagem aí. No final eles vão estar encerrando o programa com uma mensagem para vocês. Eu gosto daquilo que eu faço. Eu amo Deus. Não gosto. Eu não gosto, rapaz. Rapidinho, é o que vem na cabeça. Passa a bola. Que falem do crente, por exemplo, que eles falam crente, né? Não gosto, fico triste com isso. Porque eles não conhecem a religião, né? E até nossa crença em Deus. E até porque crente vem do crer. Fico triste com né? Isso eu não gosto. Vejo no jornal. Sempre procuro ver algumas notícias, né? Agora é só política, não dá nem pra ver, né? Só falo em política. Meu passeio favorito. Igreja, culto na igreja, maravilhoso. Doce favorito. Doce favorito? Isso. Qual Deus que é favorito? É maravilhoso. Canudinho da Dona Isabel. Pode falar, canudinho da Dona Isabel. Canudinho da Dona O Isabel. Adriano assistiu, o Adriano assiste. Aí, hospital. Porque a gente gosta. Eu gosto. Hospital. Eu gosto de ir ao hospital fazer visita. Pode falar. Orar pelos doentes do hospital. Consolar. Consolar os que estão tristes. Abatidos. Agora gosto muito. Isso. A nação brasileira. Esperamos que melhore mais. Que confie mais em Deus. A igreja.
É a melhor coisa que a gente tem, né? Eu acho que é tudo na minha vida, a igreja. Os cultos, oração... E o próximo é um recado. Tatiana, Itana e Jussara. Pode falar que elas vão estar assistindo. Ai, Tatiana, Itana e Jussara são minhas joias preferidas. Amo de coração, amo de tudo. É mais do que tudo na minha vida, minhas filhas. Esses aí são 3 presentes que Deus nos deu, né? Então não tem como classificar nenhuma nem outra, são tudo iguais. Um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tio Silas? Rapaz, eu ia falar a mesma coisa. Pegou no contrapé. Deus. A Deus só existe um. Ai, Deus é maravilhoso na minha vida. É isso aí. Esse foi mais um programa interligado. Nós voltamos aí no próximo programa aí com mais uma entrevista. E agora, encerrando o programa aqui, o tio Silas e a irmã Verinha, que exercem o trabalho de capelania, vão estar fazendo uma mensagem e uma oração aí para você. Eu volto no próximo programa. Ficam todos na graça e paz. Tchau. Só tenho que agradecer essa oportunidade e que vocês sejam de um futuro benéfico, que é muito importante isso que vocês estão fazendo, para mostrar para o público, né, que realmente é um trabalho bonito e as pessoas que talvez você tenha trazido aqui deve ser fantástica, né? E que vocês tenham muito sucesso nesse programa de vocês também, tá? E a gente agradece por tudo isso. Eu quero parabenizá-lo também. Está de parabéns você. Obrigado. Você e o teu companheiro. O editor Léo. O editor Léo, é. Ô Léo, aparece aqui, ó, pro público ver, não aparece não? Hoje ele tá dodói. Então vamos lá? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor. E, ó Pai, eu peço que o Senhor permaneça sempre junto ao nosso irmão, que está aqui realmente ministrando, Senhor Deus, esse trabalho. Que ele seja abençoado por Ti, Senhor. Sim, meu Deus. E o outro auxiliar dele também, que o Senhor abençoe eles, Senhor Deus. Que eles sejam sempre felizes, ó Deus. Porque são mensagens, ó Pai, que vai para as pessoas gratificantes, são mensagens de Deus que vai para as pessoas. Ó Pai, muito obrigado por essa oportunidade. E que o Senhor esteja sempre presente nas nossas vidas, Senhor. Amém. Amém.